Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério e um assunto que muitas pessoas têm medo de falar. Eu vim falar hoje sobre morte. E a ideia de fazer esse vídeo foi inspirada por um livro, o livro Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Para quem não sabe, não conhece esse livro é cheio de surpresas. Primeiro porque é um livro de youtuber, isso mesmo, de youtuber. Eu fiquei impressionado porque geralmente, atualmente, existe aquele preconceito sobre os livros feitos por youtubers, porque geralmente são livros mais autobiográficos, falando sobre a experiência de ser youtuber, da fama, dos cliques, de como você imitar a história de sucesso desses youtubers, e esse livro foge completamente disso. E aí você se pergunta, Rafa, por que esse livro é completamente diferente de outros livros de youtuber? Primeiro eu vou ser franco, que eu não sei como ele é diferente, porque esse é o primeiro livro de youtuber que eu leio. Mas eu posso dizer o que ele tem de especial. Ele é um livro baseado nas experiências da própria Caitlin, trabalhando em um crematório nos Estados Unidos. É um livro, sim, autobiográfico, mas na verdade é um estudo. Eu diria que é um estudo, né, bem aprofundado sobre como nós, seres humanos, tratamos, vemos e lidamos com a morte. O livro começa, obviamente, contando sobre o interesse da Caitlin e cada capítulo é meio que anedótico, contando um episódio principal que traz reflexões sobre a morte, sobre como nós, seres humanos, lidamos com a morte ao longo dos anos, dos tempos, dos séculos, em diferentes sociedades e culturas. O legal desse livro é que ele começa, e quando você começa a ler, parece que é um livro de crônicas, super divertido de ler, que passa super rápido, mas à medida que ele vai evoluindo e que você vai passando pelos capítulos, você percebe que tanto a Caitlin quanto você começa a mudar sua compreensão sobre o que é morte e sobre como a gente vê a morte. A Caitlin, apesar de ter esse gosto, esse interesse pela morte, como tratamos os nossos mortos, ela evolui de um pensamento inicial para um pensamento mais desenvolvido no final do livro. E aí que chega a parte fundamental desse livro da Caitlin. Ela vai de um crematório até uma faculdade para aprender como lidar e ter sua própria funerária. E ao longo desses capítulos ela vai percebendo como a nossa sociedade foi construída e foi evoluindo para um estado que a gente não quer abordar e lidar com a morte de cara, de frente. E por que a gente não gosta de tratar sobre a morte, falar sobre morte? Né? E a Caitlin faz várias reflexões e eu vou tentar resumir algumas delas aqui. A Caitlin, inclusive, compartilhou muitas dessas experiências no canal dela do YouTube. E aí, depois de algumas pesquisas, ela finalmente escreveu esse livro, que é uma compilação dessas experiências de um jeito literário. No final do livro, ela já resume, na verdade, ela tira isso do Journal of Abnormal and Social Psychology, uma listinha de motivos pelos quais nós, seres humanos, temos medo da morte. A lista completa é a seguinte. Primeiro, minha morte provocaria sofrimento aos meus parentes e amigos. Todos os meus planos e projetos seriam encerrados. O processo de morrer pode ser doloroso. Eu não poderia ter mais experiências. Eu não poderia mais cuidar de quem depende de mim. Tenho medo do que pode acontecer comigo se houver vida após a morte. Tenho medo do que pode acontecer com meu corpo após a morte. Antes, os seres humanos tratavam a morte e o cuidado que eles tinham com o cadáver, né, com o ser morto, de uma forma muito prática e até muito cerimonial, às vezes com significado que ia além da morte em si, né? Ela fala sobre uma tribo que comia os restos dos seus dos membros da tribo como forma de dar um ponto final àquela história. Ela fala sobre como algumas civilizações gostavam de ver a cremação dos seus mortos.
e uma variedade de rituais, isso em cada um dos capítulos que ela escreve para esse livro. O processo de embalsamamento, por exemplo, que é o que a gente vê várias vezes nos funerais em que as pessoas decidem enterrar o seu ente querido, o seu parente, etc., foi criado justamente para preservar aquela imagem de que a pessoa realmente não morreu. Eles tentam dar aquela aparência, aquele verniz de que ela continua a mesma pessoa, mesmo morta, para a gente não aceitar o fato de que a morte não é uma coisa bonita e estética de se ver, porque o corpo obviamente vai se deteriorar e vai se desconstruir e vai virar, né, nada, pó. Até o próprio processo de cremação, que é uma coisa que a Caitlin acredita ser um jeito final de lidar com o corpo, é uma forma de você se livrar da aparência e do aspecto e dessa coisa negativa da morte. E ela vai evoluindo para o pensamento dela, acreditando que a melhor morte, né, é aquela em que você pode enfrentar, encarar a morte de frente, refletir sobre isso e ao mesmo tempo deixar a sua vida para trás sem nada não resolvido. E ela fala muito de tradições em que as pessoas costumam deixar os corpos dos entes queridos e das pessoas que morreram ao ar livre. Por exemplo, deixar em uma floresta e deixar que as criaturas desse ecossistema vão lá, se alimentem, façam que o corpo dela volte para a natureza assim como ela surgiu da natureza. Um dos momentos do livro, ela fala sobre isso, sobre essa coisa natural e cíclica da morte, né, voltando para a vida, e isso eu acho muito bonito. E eu acho que ultimamente, não sei porquê, antes até mesmo de eu começar a ler o livro da Caitlin, eu começava a perceber que a gente precisa pensar nisso, na morte, não como uma coisa macabra, tenebrosa e uma coisa que traz augúrios funestos, que atrai pensamentos negativos e que porque se a gente for falar da morte, a gente automaticamente vai atrair isso, mas pensar na morte como eu preciso dar o máximo de mim no meu dia a dia, eu preciso resolver as coisas que eu começo, eu preciso construir relacionamentos positivos e deixar um legado bacana para quando o momento da morte chegar, eu alcançar essa morte boa, que é a morte de você deixar nada mal resolvido ou nada negativo para trás, compreende? Outra coisa importante desse livro é que ela levanta umas questões da nossa sociedade atual que são pequenas coisas que a gente faz para evitar encarar que um dia todo mundo morre. Por exemplo, o fato de a gente investir e correr atrás tanto de procedimentos de beleza, procedimentos estéticos, de a gente correr atrás de sempre ter, de sempre parecer mais jovem, de ter comportamentos mais jovens ou de ter atividades mais jovens, nessa ilusão de que a gente vai viver para sempre. Outro ponto muito importante que ela fala é o nosso próprio tratamento com pessoas idosas. A gente, às vezes, não gosta de socializar ou de manter relacionamentos com as pessoas mais velhas das nossas vidas, porque elas são um reflexo de onde a gente vai chegar. E a gente não quer encarar isso. Ou seja, a gente se afasta ou tenta esconder, ou manda nossos avós e nossos parentes mais velhos para asilos e para casas de repouso, porque a gente não quer encarar o fato de que um dia, talvez, a gente possa chegar naquela idade. O ponto importante é que eu recomendo esse livro bastante. Ele talvez, ele é muito divertido e talvez pareça ser mais divertido no começo dele do que no final, porque ele realmente vai progressivamente tocando em assuntos muito sensíveis. E eu acho que todo mundo deveria parar um pouquinho e pensar neles. E assim, pensar de uma forma positiva, assim como a Caitlin faz no desenvolvimento do livro. Que pensar sobre a morte não precisa ser necessariamente negativa, e ela pode trazer umas reflexões bacanas sobre o que você está fazendo com sua vida, o que você quer, o que você espera. E é até um pouquinho esperançoso o final do livro. Assim, no final, quase no final do livro, você sente a própria negatividade da encruzilhada que a Caitlin acaba chegando.
Mas é muito bacana o livro e eu recomendo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para vocês lerem Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Para terminar o livro, eu deixo aqui um convite para vocês compartilharem suas histórias em relação ao que vocês pensam, se vocês pensam sobre a morte ou sobre quando esse dia chegar, ou experiências que te fizeram mudar um pouco sua visão em relação à morte.